Meus amigos, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, tem feito alguns movimentos que a gente precisa ficar atentos, porque isso, somado a outros acontecimentos recentes, pode sim, de certa forma, influenciar naquilo que eu acho que eu quero, vocês querem e grande parte do Brasil também quer, que é o impeachment de Bolsonaro. Eu vou explicar o que está acontecendo, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha para nos ajudar a fortalecer esse movimento aqui no canal Politizando, rumo aí aos 10 mil inscritos. Meus amigos, o que aconteceu? Hamilton Mourão, no dia 22 de junho, deu uma entrevista lá na Globo News para o Roberto Dávila. E o detalhe é que essa entrevista, com direito à chamada no Jornal Nacional, que veiculou ali um trechinho do vice-presidente, inclusive fazendo alguns comentários, algumas críticas ao governo como um todo. E aí a gente vai trazer aqui um trechinho, eu vou ler para vocês, daquilo que foi dito por Hamilton Mourão lá nessa entrevista. Vou dizer para ti qual é o nosso maior erro. Na minha visão, a questão de comunicação, desde o ano passado, de campanhas de esclarecimento da população. Eu acho que este foi o grande erro, que é não ter feito uma campanha de esclarecimento firme, como tivemos no passado, de outras vacinas. Então, uma campanha de esclarecimento da população sobre a realidade da doença. Orientações o tempo todo para a população. É bom lembrar que Bolsonaro, dias antes, tinha dado declarações de que isso não faria sentido, porque o governo não tinha necessidade de gastar com esse tipo de informação, porque todo mundo já sabe o que deve ser feito. Mas o que Bolsonaro ignora é que uma mensagem vinda dele como presidente, talvez ali gravando um vídeo, sendo veiculado, né, na grande mídia, daria-se maior credibilidade para aqueles que o seguem, para aqueles que o idolatram. Então, algo vindo do governo federal teria sim um maior impacto na sociedade. Até porque eles, né, o governo, fica o tempo todo tentando criar esse clima de que a mídia está contra o governo. E se a mídia recomenda o uso de máscaras, distanciamento social, higienização de mãos, vacinação, muitos já tentam fazer o contrário do que a mídia, por exemplo, a Rede Globo e outros veículos de comunicação, tentam orientar em relação à pandemia. Então, concordo com Hamilton Mourão, isso foi uma falha do governo. Mas agora eu discordo dele de dizer que essa foi a maior. Porque aqui a gente pode não perceber, mas tem uma intenção meio que sutil, meio implícita, de negar outros gravíssimos problemas. Por exemplo, o governo não ter comprado vacina da Pfizer lá atrás. O Brasil era para estar vacinando desde dezembro. Eu conheço pessoas que morreram que, se tivessem tomado a vacina 30 dias antes, e daria para ter, caso tivesse aceito a oferta da Pfizer, que nem resposta teve, amigos meus teriam sido salvos. Eu conheço vários. Então, esse foi um erro gravíssimo e será colocado na conta do governo. E o Mourão agora tenta dar uma relativizada. O governo incentivar tratamento comprovadamente ineficaz. Não é que tenha eficácia não comprovada. É comprovadamente ineficaz. Não deu uma ajuda decente para as pessoas ficarem em casa. Então, meio que empurrando elas para fora para tentar sobreviver, tendo o que comer. Não deu ajuda decente para a empresa. Eu sou um pequeno empresário, eu sei do que eu estou falando. O Pronamp só vai sair agora final de junho e desde janeiro não se tem mais nada. E detalhe, com a taxa muito maior do que o ano passado e numa quantidade também menor. Então nós não podemos empolgar com esse movimento de Mourão, que pode ser apenas uma estratégia para relativizar erros talvez maiores do que aquilo que ele aponta. E no dia... mais um detalhezinho aqui. Isso não deixa de ser curioso, porque no dia anterior, Bolsonaro havia feito ataques baixíssimos, não deu um surto ali, atacou a repórter da Globo, atacou o canal, e aí no dia seguinte Mourão dá essa entrevista, não deixa de ser uma cutucada no presidente. É muito, eu não sei se ela foi gravada antes, então, mas fica aqui essa questão, mesmo que tenha sido gravada antes, a relação do Bolsonaro com a Globo é das piores, e a ida dele, mesmo que tenha sido antes do ataque de Bolsonaro à repórter em Guaratinguetá, também pode ser considerada como algo que desagradou ou desagradaria o governo. E no dia anterior, como eu comecei a falar,
No Estadão, ele disse que é muito chato o presidente fazer uma reunião com os ministros e deixar seu vice-presidente de fora. Então ele fez um desabafo, que está triste de não participar da reunião ministerial. E aí ele explica de que é um sinal muito ruim para a sociedade como um todo. Eu, como vice-presidente, fico sem conhecer, sem saber o que está sendo discutido. E eu até concordo com o Mourão, isso não é bom, não faz bem. Eventualmente eu tenho que substituir o presidente. E se não sei o que está acontecendo, como vou substituir? Não há condições. Eu tenho um relacionamento muito bom com o senador Flávio e não vejo problema com os demais. Também já deixei claro que eu tenho uma visão de mundo e ele, Bolsonaro, tem outra. Isso é uma realidade. Olha, então além de estar triste por não estar participando ali das reuniões, deixa claro, opa, Bolsonaro pensa uma coisa e eu penso outra, tentando se descolar do governo, mas não vai dar certo, Mourão. Não adianta você achar que se descolando agora vai sair com grande popularidade para tentar colocar os seus planos em prática. Há quem levanta a possibilidade, por exemplo, de que Mourão esteja organizando uma candidatura à presidência para, de certa forma, manter os militares ali colados ao governo como estão hoje. Outros apontam que a maior possibilidade é de que ele saia candidato a senador pelo estado do Rio Grande do Sul. Mas o fato aqui é que ele, Bolsonaro é um e eu sou outro. Ele quer deixar isso claro. Mas a gente já viu por várias declarações que eles têm, sim, muitas semelhanças. E pelo menos eu não caio nessa de jeito nenhum. Então não vem, Mourão, com essa conversa, porque não dá. Não dá. E quem tem medo dele eventualmente se popularizar com o impeachment, eu acho muito difícil, porque a gente viu com o Temer. A Dilma estava com uma reprovação altíssima, o Temer entrou e também ficou sem agradar, com a reprovação talvez mais alta do que a da própria Dilma. Então esse medo particularmente, talvez ele possa existir, sim, a gente não sabe quais serão os movimentos do Mourão, mas baseado na experiência Michel Temer, não dá, eu não tenho muito receio quanto a isso. E aí a gente vai ver que tudo isso acontece quando eu vejo que um caldo pode se formar e pressionar Lira, é porque aconteceram os protestos dos dias 31 de maio e agora 19 de junho, protestos fortes. Não me lembro agora se foi 31 de maio ou 29. E já tem outros protestos marcados. Nós temos a pressão de vários artistas famosíssimos que até então estavam meio que neutros, como a Ivete Sangalo, passou a cobrar agora e se posicionar contra esse governo. A Juliette, que é um fenômeno da internet, saiu do Big Brother campeã e tem milhões e milhões de seguidores e que gera uma paixão de uma forma assim que eu até agora não consigo entender muito. O Gil também, do Vigor, postagens duras contra o governo. A Anitta reforçando o seu posicionamento, que não é novo, mas agora fica ainda mais forte. Então, Willi, mas o que esses artistas têm a ver? Eles são influenciadores. Eles são pessoas que ajudam a criar essa consciência coletiva de que Bolsonaro prejudica o país. Isso é importante ou a gente prefere que eles fiquem calados? Eu prefiro eles criticando o governo e pedindo impeachment. Nós temos a CPI da pandemia se afunilando e já está mais do que evidente os crimes do governo e do Bolsonaro. Daqui a pouco sai o relatório. Quais as consequências? Será que o Aras vai segurar essa barra? Queimar a sua biografia, que de certa forma já foi queimada quando ele já nega as tantas evidências de crime de Bolsonaro e não faz nenhum tipo de denúncia e, pelo contrário, acaba atuando para amenizar a situação do presidente? Nós temos a terceira onda da pandemia, considerada por Bolsonaro uma gripezinha, uma histeria, que ele menosprezou o tempo todo e ainda hoje menospreza. Nós temos a crise hídrica, que vai afetar o bolso de todo mundo, o meu e o seu. E, eventualmente, a economia pode sim sofrer um baque, caso tenha racionamentos. Então, nós temos uma série de fatores recentes, além dos muitos crimes já cometidos por Bolsonaro, que podem pressionar e derrubar ainda mais a popularidade do presidente. Ela caindo, a gente volta naquela questão. E Lira vai segurar isso por conta do orçamento secreto, que foi bem generoso, com as emendas ali? Ou ele vai, às vezes, pular do barco e aceitar um dos mais de 100 pedidos de impeachment de Bolsonaro? É um absurdo que a gente tem no Brasil hoje, e mais absurdo ainda é que Bolsonaro continue no poder.
Nós temos mais de 500 mil mortos e muitos morreram graças a este governo. Eu não coloco na conta dele todas, é óbvio, mas não dá para negar que a omissão deste governo e a ação contra o que a ciência recomenda ajudou e muito a alavancar esses números. E isso não pode ficar impune. Por isso eu tenho reforçado sempre: impeachment de Bolsonaro salva vidas, salva a economia e ajuda o debate para 2022. Bom, meus amigos, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas particularmente esses movimentos eu considero eles interessantes para o impeachment, mas sem nenhum tipo de ilusão quanto ao que o Mourão seria sentado na cadeira da presidência. Valeu e até o próximo vídeo.